Espíritos protetores, anjos da guarda, que nós vamos falar, está lá incluso no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem até preces por eles. E a maior dúvida que as pessoas têm é a seguinte: nós temos um anjo protetor, um espírito protetor, que anda com a gente, que caminha com a gente, que convive com a gente? E a resposta é sim, nós temos. Mas acontece que nós temos um pouco de dificuldade de acessá-lo e um pouco de dificuldade de mantê-lo ao nosso redor, porque na maioria das vezes a gente faz exatamente o contrário do que ele nos sugere. Porque a gente está na Terra, é seduzido pelas coisas do mundo, e aí a gente vai vivendo meio assim à deriva, apesar de vez em quando termos alguma inspiração maior, alguma coisa assim, a gente sempre resiste, sempre vai para o caminho mais fácil, vai para as coisas mais agradáveis. É a mesma coisa na alimentação. A gente dificilmente come alguma coisa que seja útil para o nosso corpo. Normalmente come alguma coisa que seja agradável ao nosso paladar. Então, o pessoal fala de açúcar, de sal, de uma série de outras coisas, mas a gente opta sempre por aquilo que é mais gostoso, aquilo que nos apetece melhor, não por aquilo que é mais saudável, que é mais positivo para a gente. E para os nossos amigos espirituais também acontece a mesma coisa. Normalmente eles nos sugestionam caminhos, e alguns desses caminhos, obviamente, são mais tortuosos, mais difíceis, mais asperosos, mais complicados. Veja Jesus. Qual que era o caminho fácil de Jesus? Era a porta larga, né? Eu saber de cruz, não quero saber de cruz, não. Eu estou aqui ajudando, vou continuar assim, vou fugir da cruz, não é? E aí, ele teve que escolher o caminho mais difícil, a porta mais estreita que fosse possível, para poder deixar esse exemplo que frutificou para todos nós durante tantos séculos e vai continuar com a gente por mais muitos séculos, que é o exemplo da renúncia total para o ensinamento integral a todos nós. Mas aí nós lançamos algumas questões, algumas perguntas que nós podemos agora conversar a respeito delas. Bom, esses espíritos são adiantados moralmente, eles estão sempre alguns passos na nossa frente. Dificilmente ele está no mesmo nível que a gente ou inferior a gente, ele está sempre na frente. Então ele tem sempre uma visão na frente. É mais ou menos como tem os nossos pais, nossas mães. Elas sempre têm uma visão um pouquinho mais na frente do que a gente. Muito embora, dependendo do período que nós estejamos, a gente pense que entende as coisas e a vida melhor do que eles, do que elas, não é mesmo? Normalmente é assim. Os filhos normalmente fazem isso, não é? E eles têm uma tarefa de nos acompanhar. É uma misericórdia divina que dá para a gente uma tarefa, dá para eles uma tarefa pela qual ele se encarrega durante toda a nossa vida. Então, durante toda a nossa vida, ele está ali do nosso lado, basta a gente se sintonizar com ele, mas aí é que está a chave do negócio. Como é que nós fazemos isso? Mas eu não vou falar isso agora, né? Senão eu posso encerrar a palestra. Se a gente falar para vocês como faz para conversar com o anjo protetor, espírito da guarda, aí fica muito fácil, não é mesmo? Vamos deixar mais para frente um pouquinho, não é? Porque nós precisamos buscar uma sintonia com ele. O Emmanuel fala para a gente que as pessoas com elevação moral, depende da nossa elevação moral. A gente tem facilidade de se comunicar com ele. Veja o Chico com relação ao próprio Emmanuel, não é? Que era o mentor, que era além do mentor, era provavelmente, certamente, o anjo da guarda do Chico, obviamente, não é? E veja o diálogo que eles estabeleciam, assim, a ponto do Emmanuel, às vezes, falar para ele algumas coisas que ele não gostava de ouvir. Aliás, esse é um dos problemas que a gente também tem, porque na maioria das vezes a gente só quer ouvir as coisas que a gente quer ouvir, nunca quer ouvir as coisas que nós precisamos ouvir. Então, quando vem uma ideia diferente daquilo que nós pensamos, a gente já vira o rosto, tampa o ouvido, faz ouvidos moucos, que é aquele negócio de ouvir, que é pelo provérbio popular, não é? Entra por um lado, sai pelo outro. Então, ele fazia algumas admoestações para o Chico que eram bastante fortes, muito fortes. Algumas coisas do Chico até ficava meio bravo com aquilo, né? Como que ele pode fazer isso? Como é que é isso? Ele ficava às vezes, mas ele cumpria. Teve um episódio, por exemplo, que o Chico foi convidado a ir para a televisão fazer uma entrevista e o Emmanuel falou: ainda não está na hora. Já pensaram uma coisa dessa? Não é para ir para a televisão, não está na hora. Nesse caso, existia uma simbiose muito maior do que a nossa com os nossos amigos espirituais, óbvio, com os nossos protetores espirituais. Por quê? Porque eles estavam muito integrados entre si. Então,
Era mais ou menos uma convivência assim familiar, entre um pai e um filho, uma convivência familiar. Então, às vezes o filho ou a filha quer fazer alguma coisa e o pai fala, não é o momento, não é a hora, não é? E aí o jovenzinho, a pessoa fica assim, às vezes revoltada, chateada, não é? E é isso que nós entendemos desses espíritos guardiões com a gente. Depende da nossa sintonia, mas depende da nossa vontade de elevarmos. Então é assim, às vezes o pai está lá do nosso lado, 40, 50, 60 anos do nosso lado, e a gente nunca teve coragem de chegar para ele e falar, olha pai, estou numa dúvida se eu caso eu compro uma bicicleta. Porque certamente ele daria para a gente uma boa diretriz, né? Mas você conhece bem a pessoa, você conviveu com essa pessoa, você já sabe como essa pessoa trata os familiares dela, quer dizer, vai mostrar uma série de coisas que muitas vezes a gente não enxergou, a gente não viu. E o Espírito Protetor faz isso com a gente. Muitas vezes ele dá inspiração para a gente enxergar um horizonte maior, porque eles não podem interferir na nossa liberdade de escolha ou no nosso livre-arbítrio. Eles não podem forçar a gente a fazer nada. Então ele pode sugestionar, mas não pode forçar. Aí é que está a chave do negócio, não é? Bom, eles nos inspiram pensamentos elevados, procuram afastar de nós, às vezes, o mal, para nos conduzir ao bem, mas esse afastamento do mal, ao contrário do que a gente imagina, ele não pode tirar o mal se nós temos sintonia ou necessidade de passar por aquele problema, por aquela dificuldade. Então é assim, ele pode trazer para a gente, dar para a gente subsídios, mas ele não pode tirar diríamos assim, um empeço do caminho, porque muitas vezes nós temos que superar esses empeços sozinhos. Ou porque nós ou criamos agora, ou em encarnações remotas, mas nós é que temos que enfrentar aquilo. O que ele pode fazer é dar força para a gente superar aquilo. Mas tirar o obstáculo da gente, de jeito nenhum ele pode fazer. Bom, uma coisa interessante, eles respeitam... Opa, obrigado. Eles respeitam profundamente a nossa liberdade de escolha. Quando a gente é pai e mãe, né, a gente gostaria de ser assim também, de respeitar o livre-arbítrio, né? Porque a gente vê o filho dando uma trombada lascada, ou próximo de dar uma trombada lascada, e a gente quer amarrar ele, segurar ele, fazer e acontecer, mas não tem jeito, não é? A gente quer interferir na liberdade de escolha dele. Né? É claro que depois ele bate a cabeça, volta para trás, ele vai entender, então vai aprender. O foco principal do Espírito Protetor é o ensinamento para a evolução pessoal. Não é assim ficar, sabe, desviando a gente das quimeras, das bobagens do dia a dia, nada disso. Às vezes a gente tem que bater a cabeça para a gente ter um aprendizado mais robusto, mais forte, mais intenso. E aí a gente bate a cabeça e sofre isso. Porque, em tese, eles não podem, não é, ficar desviando a gente dos problemas. Mas eles podem inspirar a gente para os problemas, inspirar a gente para superar os problemas. Bom, todos possuem um espírito protetor, bom a gente sempre lembrar disso, mas o que é bom a gente saber também é que nós podemos fazer contato com ele. Leitura edificante, prece, olha só, meditação. A gente veio para cá meia hora antes, não foi? Olha que momento propício que a gente tinha para falar com eles. Dizer assim, ó, estou aqui agora. Dá um apoio, dá uma ajudinha. Veja o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho a minha situação. Ó, estou vivendo essa aflição, essa dificuldade. O que você pode me dizer a esse respeito? Mas a gente não precisaria ter feito isso só aqui. Quando a gente estiver em casa, antes de se deitar, eu sei que tem alguém aí que me acompanha. Eu posso estar sendo rebelde, posso estar afastando voluntariamente vocês de mim. Mas me ajude a me aproximar mais. Me ajude a ter força para vencer os meus defeitos, os meus erros, as minhas limitações. Me ajude a ter mais proximidade, porque eu tenho certeza que você tem muito para me oferecer. A gente às vezes convive com um sábio. Seja mãe, seja irmão, seja pai, seja vizinho, seja alguém, colega de trabalho. É um verdadeiro sábio. Mas a gente não consegue extrair a sabedoria desse ser. A gente não consegue conviver com esse ser, porque a gente não sabe como fazer isso. A gente não sabe como explorar essa sabedoria.
porque a gente não sabe nem o que perguntar muitas vezes, nem o que procurar saber algumas vezes, porque a gente está totalmente fora de sintonia. Uma sintonia que para ele não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum, não tem necessidade nenhuma. Porque aqui na Terra também tem isso, né? A gente passa às vezes, anos e anos e anos e anos e anos rodando em círculo, fazendo coisas absolutamente desnecessárias. Pode ser importante para um, para outro, para uma questão, para outra questão, mas para nós, a nível de evolução, ela é absolutamente desnecessária. E a gente fica rodando, insistindo naquilo, sabe? Interessado em coisas materiais o tempo todo, correndo para lá e para cá para conseguir bens materiais, para conseguir recursos, para conseguir dinheiro, para conseguir um pouquinho de tranquilidade financeira. A gente muitas vezes sonega as nossas possibilidades para as pessoas, porque está atrás de fazer isso, fazer. E aí, daqui a pouco, a gente vem e se encontra com o nosso futuro, e aí chega lá e fala, escuta, o que você aprendeu, o que você pôde aproveitar? A gente não sabe. Deixamos oportunidades valiosas passarem, deixamos a vida comandar a gente. Nós estamos à deriva no mar. E todo mundo sabe que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não serve, qualquer um. A gente sai daqui e fala assim, para onde você vai? Ah, não sei. Ah, então desce aí, vai até o fundo da avenida, depois você sobe por lá de lá. Entra aí no Simba Safari aí, vê se você encontra alguém aí. Será que encontra? Tem leão aqui? Ah, mas tá preso. Ele fica no espaço dele. Ah, no espaço deles, Eu fiquei pensando, eu não vou voltar mais para essa avenida aí não, né? Já pensou? Agora voltou a passar de carro. Ah, por dentro, né? Caminhãozão. Aham. Safari mesmo. Certo. Eu preciso conhecer. Bom, é desde o nascimento até o desencarne, porque absolutamente ninguém está sozinho. A gente fica sozinho porque quer. A gente não abandona pai e mãe, que são as pessoas que mais nos amam na Terra. Claro, tem exceções, mas na maioria da regra, são as pessoas que mais nos querem bem. E a gente abandona. Larga, às vezes, por uma besteira. Qual pode ser essa besteira? Uma química. Não tem tanta gente andando, perambulando pela rua por causa de uma química. Largou o aconchego do lar por causa de uma besteira que não vai levar a lugar nenhum. Como é que a gente retoma a companhia de um espírito protetor nessas condições? A gente fecha os ouvidos, a gente não quer saber de nada, absolutamente nada. E a gente fica batendo a cabeça para tudo quanto é lado. Passa uma encarnação inteira. Não produziu nada de útil, não cresceu nem 1 milímetro, sabe? Abandonou as pessoas mais queridas por causa de nada, absolutamente nada. Bom, vede, não desprezei nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os anjos do céu veem incessantemente a face de Deus. Jesus mostrando para a gente que os nossos anjos guardiões, eles podem se reunir para conversar sobre o nosso futuro. Então vamos imaginar, não é? 2 pais, 2 mães sentam e falam assim, minha filha está com esse problema, meu filho está com esse problema, o que você acha? Seu filho já passou por isso? Nessa idade, nessa época, nessa condição? Elas vão conversar a esse respeito. E os nossos companheiros, os nossos protetores, também chegam uma hora e falam assim, eu não estou conseguindo nada com aquele infeliz. O que eu faço? Derrubo ele, põe uma casca de banana na frente dele, rebenta a perna, vai para o hospital, aí eu consigo conversar com ele, porque ele não tem outra coisa para fazer. Vai ficar lá preso no hospital e aí a gente pode conversar com ele. Vocês acham que isso é impossível de acontecer? Não é impossível, não, de jeito nenhum. Eu vi uma mãe falando que ela faz o evangelho sozinha em casa, né? E aí ela chama o anjo agora dela e dos filhos, todos eles. Para fazer uma reunião. Para fazer uma reunião, né? Porque que ela seja orientada. Melhor caminho, né? Como que eles nos protegem? Pela inspiração, pela intuição, pelo fortalecimento moral conosco nas nossas dificuldades. Tem pessoas que passam por um problema e aquilo é um problema, a vida inteira vira um problema. Outras pessoas passam por aquilo tão facilmente, estão fortalecidas, porque estão cientes, estão com aquela confiança de que vão passar, estão sendo bem inspiradas e estão ouvindo aquela boa inspiração. Bom,
Eles ajudam a gente pela intuição, pela inspiração, quando nos adverte pela consciência, pelo fortalecimento moral nas dificuldades e pela influência para encontrarmos pessoas e oportunidades para o nosso progresso. Então, eles inspiram a gente a ir numa outra direção. Vocês acham que vocês estão aqui porque quiseram vir? Não é? E olha o trabalho que eles tiveram. Não estou dizendo agora, que a gente já veio, conheceu, né? Mas veja o trabalho profundo que eles fazem para convencer a gente de que uma casa religiosa é o que nós estamos precisando. Uma casa espírita é o que nós estamos precisando. Porque não que a casa seja isso ou aquilo outro, mas porque aqui nós temos mais facilidades de receber boas inspirações. Olha como a gente reconhece quando estamos diante de um bom espírito ou de um mau espírito. Depende da inspiração que a gente recebe. Então, ele tem vontade de pegar um pelo pescoço, arrancar a cabeça dele fora. Quem que pode inspirar isso pra gente? Ai, que imagem horrorosa que eu criei agora, né? Mas eu digo assim, a gente está com vontade de revidar uma ofensa, fazer alguma coisa, não estamos sendo bem acompanhados. Porque quando a gente está bem acompanhado, sabe qual é a sugestão que eles nos dão? Esquece, perdoa, segue em frente, não olha para trás. É isso que eles aconselham para a gente. Você sabe por quê? Porque as coisas materiais não vai valer nada. Quando a gente fechar os olhinhos para não abrir mais, não vale mais nada. O dinheiro que tem em banco, o cartão, a senha do cartão, não vale mais nada. Não vale mais nada. As compras que a gente fazia, as coisas que a gente queria comprar, acabou, não dá para fazer mais nada. Você nem consegue levantar mais. Já pensaram? Você está na cama querendo levantar e o corpo não vai, você força muito, você levanta, mas o corpo não levanta. Sai da cama, mas o corpo não sai da cama. Aí você vai mexer, chamar alguém e ninguém te escuta. Já pensaram que tristeza que deve ser? Fala assim, meu Deus, não deixei a senha para ninguém, não deixei nada arrumado, não deixei nada organizado. Confusão, não é? Aí encontra com o espírito protetor lá, assim, todo... chegou para cá, meu Deus do céu, como é que eu vou apresentar ele agora, né? Porque ele não fez nada que eu sugeri para ele. Não tem uma passagem assim no Evangelho que ele esconde as asas assim, porque ele não sabe o que vai falar, porque ele não conseguiu nada com aquele protegido dele. Bom, muitas vezes a gente acredita que a boa ideia surgiu sozinha. Normalmente é assim, né? Eu tive uma ideia que foi assim, fantástica, não é? Eu vou comprar um drone e vou filmar o Simba Safari e vou vender as imagens. Ó. Olha que ideia maravilhosa. Pode até ser que dê certo, né? Mas é uma ideia assim meio miraculosa. Essas pessoas que empreendem em determinadas coisas têm um sucesso enorme, né? Nas coisas materiais, tiveram uma ideia assim do nada. Começou pequenininho, uma bobagemzinha de nada, fazia no fundo de casa, e o negócio cresce, chega a explodir, não é? A gente pensa que essas ideias são só nossas, mas não são. Infelizmente ou felizmente não são. Nós sempre temos companhia, até nessas ideias, até nas coisas que nós fazemos. Bom, por que a gente não percebe a ajuda do anjo protetor, do espírito protetor? Porque nós estamos excessivamente preocupados com os assuntos materiais. Excessivamente preocupados com isso. Então é assim, até a hora que nós entramos aqui ou em alguma casa religiosa, para a gente a vida não tinha necessidade nenhuma de se preocupar com espiritualidade. A gente nunca pensou nisso. Começou a pensar provavelmente quando a coisa começou a apertar para a gente. Aí a gente começou a pensar um pouco, né? Será que Deus existe? Como é que eu vou sair disso? A gente começa, não é? Por que será que estou vivendo isso? O que será que eu fiz para estar vivendo essa situação? Aí a gente começa a pensar, não é? Então, provavelmente é assim. Não conseguimos perceber a ajuda porque nós estamos excessivamente preocupados com as coisas materiais. Não cultivamos momentos de silêncio, de oração. Não fazemos uma paginazinha que tem ali na frente de graça, que a gente pode pegar lá quantas quiser, qual modelo quiser. Uma leiturinha edificante, de 1 minuto, 2 minutos por dia, a gente não faz isso. Acorda já atrapalhado, já sai correndo, já volta correndo, já dorme correndo, faz tudo correndo. Já sonha correndo, está correndo.
Já sonharam que estão correndo de alguém, de um cachorro, de alguma coisa assim? Sonha que está correndo, né? E nós muitas vezes insistimos em seguir caminhos que não são os caminhos do bem. Aqui podemos estar falando muitas vezes de irmãozinhos nossos que estão aí, né? Preocupados com as coisas materiais, longe da prece, da oração, dos bons pensamentos e invertendo para o lado errado da vida. Fazendo um desforço. No Livro dos Espíritos é uma pergunta que diz assim: o que é o trabalho? Ocupação útil. O que não é trabalho se chama desforço. Pode dar um trabalho terrível, pode suar a camisa, mas não representa nada, não funciona para nada. É como se você estivesse tentando voltar ou ir contra a roda da vida. Sabe a roda da vida? Você está querendo parar ela, está querendo ir para trás com ela. Ir para trás, ir para trás, ir para trás. Muitas vezes é isso. Bom, sintonia espiritual depende de nossos pensamentos e de nossos sentimentos também, né? Os espíritos protetores se afastam da gente? Puxa vida, totalmente não, né? Mas deixam a gente meio por conta. Eu não sei se você já tiver essa sensação, mas quando a gente está por conta, a gente faz cada besteira, né? Já repararam, por exemplo, em épocas de férias? Quando a gente está trabalhando, está vindo na casa religiosa, está fazendo evangelho no lar, está tudo indo bem, você está lá programando, nas minhas férias eu vou fazer, acontecer isso e aquilo, outro, final do ano eu vou fazer. Aí para o trabalho da casa, aí você entra de férias, você fica por sua conta. Mas a gente faz cada besteira, cada bobagem, quase não consegue fazer nada assim, com começo, meio e fim, sabe? Fica tudo no meio do caminho. Você perde a sintonia dos horários, começa a acordar outros horários que você não acordava, você começa a ficar meio totalmente perdido. Aí termina as férias, você pensa, ai, graças a Deus, porque agora eu vou me organizar, né? Começa a vida de direitinho novamente, com as tarefinhas, os compromissos menores, com tudo, e a gente começa a se organizar e a vida fica mais produtiva, a gente consegue produzir, consegue se sentir melhor, porque está fazendo alguma coisa que está sendo bom para a gente. Então, eles podem permanecer mais. A gente tem a impressão, né, que eles ficam 24 horas do nosso lado. Isso. Não precisa, não precisa. Mas olha, na Terra, nas coisas materiais, agora esses aparelhinhos, eles ficam ligados o tempo inteiro. Já repararam? O tempo inteiro. Se você fizer uma programaçãozinha assim, ele monitora onde você está andando o dia inteiro, dias, meses, anos, o tempo todo. Então, nas coisas materiais, isso já não é impossível, não é? Mas ele nos acompanha de diversas formas. Tem momentos, por exemplo, você entrou no trabalho, tem aquele trabalhinho lá que você faz e tal. Ele deixa você trabalhando, óbvio, não é? Você entrou no sono físico, pode estar ali do seu lado um pouquinho, mas ele deixa você à vontade no sono físico para você buscar as suas tendências. Como se ele tivesse um zap ligado com a gente. Tem uma ligação com a gente assim, não é? Um sistema, né? Uma sintonia. O que atrapalha a gente é a falta de sintonia, e isso afasta, porque a falta de sintonia, assim, você não se comunica com ele, você não se dirige, não busca ajuda, não busca um aconselhamento, aí você perde a sintonia, né? E aí ele fica mais distante, obviamente, fica mais difícil ele se comunicar com a gente. Porque assim, o Espiritismo fala mais, né? Mas, por exemplo, eu vejo que muitos amigos da família que são evangélicos não tem essa. Para eles é Deus, né? Deus que faz, que acontece, tudo, né? Deve ser até mais fácil por um lado, sei lá, né? Porque a monitoração é de cima para baixo, só, né? De lá para cá, né? Então, mas sempre, né? Eles entraram num grupo, né? O grupo de mensagem deles é o grupo direto de Deus, né? Eles querem uma comunicação direta do Criador, né? Mas a gente vai imaginar, meu Deus do céu, a gente diminui Deus tão pequenininho, que ele pode até bater na janela, fechar a janela, abrir a porta, fechar a porta. Meu Deus do céu, ele está preocupado com o universo. Só com a Via Láctea já daria um trabalho terrível. Com a Terra, então, nem se fala, né? 8 bilhões e meio de pessoas, vocês imaginam só, o tempo todo. Mas, então, bom, aí tem os mundos felizes, os mundos regeneradores,
Mas aí tem o outro lado dos mundos, né? Tem o mundo espiritual, que é o verdadeiro mundo espiritual. Imagina só. Aí a gente diminui Deus, põe assim do nosso lado, assim, vou tomar banho agora, vou conversar com Deus. Mas escutei uma hora melhor para você conversar com Deus, na hora do banho, meu Deus. Bom, mas vamos seguir. Também é uma imagem que não devia ter criado. Vamos lá. Como nós podemos fortalecer essa comunicação? O fortalecimento se dá pela oração, vigilância nos pensamentos, prática da caridade, leituras edificantes, esforço diário de melhoria moral. E a gente pode começar bem pequenininho com isso, não precisa salvar o mundo para ter uma melhoria moral. A gente pode, por exemplo, evitar a maledicência, evitar as conversas sem propósito, a gente pode evitar os julgamentos das pessoas, evitar divulgar o mal, a gente já pode começar por aí, essas coisinhas menores, né? Então a gente já pode orar por alguém, a gente já pode pensar em reconciliação com o adversário, a gente já pode fazer tudo isso. Mas, assim, a gente não tem tempo para pensar nisso, né? Então, por isso, a gente não faz esse esforço. Mas o esforço pode ser pequenininho, a gente pode realizá-lo a todos os dias, um pequeno esforço. Então, terminar o dia e pensar, hoje foi melhor do que ontem? Eu fiz alguma coisa diferente, melhor do que ontem? Então, a gente procurar se melhorar. Então, respostas, por exemplo, respostas mais fraternas, mais humildes, mais amorosas com as pessoas, ter um ouvido amigo, saber escutar, saber esperar, ter paciência. Olha quanta coisinha a gente já pode fazer para crescermos. E aí, o que a gente faz? Não fala com ele que ele está doente nos nervos hoje, né? Não sei, antigamente falava assim, dos tios, das tias, dos tios principalmente, que os tios que eram mais doentes dos nervos do que as tias, né? E aí não podia nem falar nada, porque ele estava lá no quarto, lá, não abria para ninguém, não falava com ninguém, ninguém podia fazer nada, você ia lá, visitava só a tia, o tio não podia sair do quarto. E quando ele saía, ele ainda dava um grito lá, eu tenho opinião, por isso que eu estou assim. Então, tem uma opinião, a encarnação inteira com uma opinião, né? Já pensaram? Que dureza que deve ser. Bom, todos nós já vivenciamos situações assim. Uma intuição que evitou um problema. Sabe assim? Acho que não vou fazer isso, vai dar um problema. Não vou mexer com isso, não. A gente evitou um problema. Um pensamento repentino de prudência. Opa, vamos com mais calma aqui. Estamos lá na estrada dirigindo, viajando. Opa, está estranho aqui essa estrada, pode ter buraco aqui, vamos com mais calma, devagar, né? Pensamentos de prudência. Teve algum impulso para ajudar alguém, lembrou, falou, nossa, tanto tempo que eu não falo com a pessoa, será que ela está bem? A gente conversa com ela está precisando mesmo de ajuda, a gente ajuda. Um consolo que a gente recebe inesperado de alguém que vem conversar com a gente consegue, sabe, expor os nossos problemas, conversar com a pessoa. Uma coisa inesperada, né? Então isso mostra para a gente a atuação desses benfeitores. Bom, o maior objetivo do espírito protetor não é evitar as nossas dores, mas ajudar a gente a crescer através dela. Ele não caminha por nós, ele caminha com nós, não, né? Conosco. Ele não caminha por nós, ele não está carregando ele no colo, né? Mas ele anda do lado. Isso se a gente quiser a companhia dele, né? Se a gente quiser a companhia dele, então é isso. Chega, né? Era a minha hora. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos, hoje ainda, começar a tentar fazer contato, né? Por código Morse, por rádio amador, por WhatsApp, por rede social, de alguma forma, com o nosso amigo protetor espiritual. Ele está com muita vontade de conversar com a gente e com muita vontade de nos ajudar, porque já imaginaram a gente receber uma tarefa e não conseguir fazê-la, realizá-la, não é? Então ele está com muita vontade de nos ajudar e nós darmos chances para ele também nos ajudar a crescermos. Então a gente vai dar uma trombada lá na frente, mas é para crescer, então a gente pode contar com ele. Muito obrigado. Isso aí. Nós estamos